Então, ponto importante nessa distinção da ADIM com a ADC, é um ponto importante, gira em torno da Advocacia Geral da União, né? Por quê? Ciente que na ação direta de constitucionalidade existe por parte da Advocacia Geral da União esse dever, né, inclusive processual, que é oportunizado de se prestar informações. Quando se trata de ação declaratória de constitucionalidade, a AGU, certo? Ela, na verdade, não tem esse prazo para se manifestar, né? Ou seja, não existe uma menção à participação da AGU, né? Então, veja só, essa inexistência de prestação de informação, de menção à AGU, ao nosso sentir, é até algo inadequado. Por quê? Porque, venha comigo, se a ação declaratória de constitucionalidade é julgada improcedente, veja, a ADC é julgada improcedente, consequencialmente, há uma declaração de inconstitucionalidade. Ora, se há declaração de inconstitucionalidade, há de se questionar, então, o porquê da não prestação de informações da AGU, né? Que tem por objeto o quê? Né? A ideia de tutelar exatamente a norma. Então, é uma certa incoerência esse posicionamento, mas este é o posicionamento pacificado, unânime, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na ADC não há participação da AGU no que tange a esta prestação de informações, certo? Ok. Por outro lado, Procuradoria-Geral da República. No caso da Procuradoria-Geral da República, há sim, né, uma participação no prazo de 15 dias, isso está previsto lá no artigo 19 da Lei 9868 de 99, e tem uma particularidade, né, de que o relator da ADC, ele, na verdade, toda vez que achar que se faz necessário, né, apurar mais circunstâncias de fato, que se faz necessário esclarecer determinada matéria, ou que há uma insuficiência de informações nos autos, ele, na verdade, pode requisitar da Procuradoria-Geral da República informações adicionais, né? E ele pode também requisitar, inclusive, a tribunais estaduais e a tribunais federais, tá? Veja só, mais uma atribuição do relator. O relator também, quando sentir que precisa apurar mais alguns detalhes, ele pode, inclusive, requisitar a participação de um perito, designar um perito, através do artigo 18º, parágrafo 2º da mesma lei 9868 de 99, tá? E, por fim, ele ainda pode designar a realização de audiências públicas, justamente com esse objetivo de aclarar determinados fatos para que possa subsidiá-lo no seu decidir, tá? Então isso é muito importante que fique bem estabelecido. Vamos ao tópico agora importante, que é sobre medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Existe, né? A medida cautelar, como nós sabemos, é uma tutela de urgência, né? Então essa tutela de urgência, ela foi prevista também como algo possível de se deferir no curso de uma ação declaratória de constitucionalidade por via do artigo 21, além da previsão lá do CPC, mas de maneira mais objetiva, no artigo 21 da Lei 9868 de 99, tá? Então veja só, para que você quer então uma cautelar, uma decisão liminar em uma ação declaratória de constitucionalidade? Ora, o objetivo da ação como um todo,
né, é de se dirimir incertezas. Então a cautelar é para quê? É para que se promova exatamente a suspensão da lei, né, porque provisoriamente, porque enquanto essa lei estiver a produzir efeitos e esses efeitos, sobre esses efeitos paire incertezas, né, é necessário que se suspenda a aplicação dos efeitos para poder não gerar efeitos nocivos e que sejam passíveis de reversibilidade em um momento posterior. Até aí tudo bem. Porém, para que se tenha o deferimento de uma medida cautelar, é imprescindível, tá, que se tenha a presença de pressupostos legitimadores. Ora, os pressupostos legitimadores são, né, o fumum boni iuris e o periculum in mora, né, ou seja, a fumaça do bom direito, indícios, né, de existência do direito que se está pleiteando, ou o perigo, né, da demora, que apresenta de que um risco, né, pode prejudicar, inclusive, o resultado útil de um processo, né? Então isso é importante. Agora, uma vez que esta medida cautelar seja concedida, é importante que você tenha ciência que essa medida cautelar, ela tem, na verdade, efeitos erga omnes com relação à sua eficácia, se aplica a todos, e também tem um efeito vinculante, né, que é estendido, né, aos demais órgãos da administração pública, bem como do Poder Judiciário. Então, a decisão tem eficácia erga omnes e tem efeito vinculante com relação aos demais órgãos públicos da administração pública e do Poder Judiciário, tá? Veja, essa decisão, que é uma decisão deferida em sede cautelar, provisória, transitória, ela tem validade, portanto, até a decisão final, né? Então, ela tem validade que é até a decisão final, mas que passa a contar da data da publicação da ata da sessão de julgamento. Ou seja, essa decisão, ela só pode ser concedida, né, por maioria absoluta, né, do STF, que corresponde a 6 ministros, tá? Então, precisa que seja por maioria absoluta, né? A regra é de que a decisão em sede cautelar, ela é ex nunc, ou seja, os efeitos dela não retroagem, então se aplica para fins de decisões e casos referência posteriores, tá? E tem uma parte interessante também, que é o seguinte: se for durante o recesso do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, o relator pode deferir essa medida cautelar, porém, né, ainda no recesso é necessário que se tenha o referendo do pleno, né, até o final do recesso do Judiciário. Isso está previsto lá no artigo 10º da Lei 9868 de 99, certo? Então, fica aplicado por analogia nesse ínterim. Vamos lá. Ponto importante com relação à decisão em medida cautelar que foi deferida, tá? Veja só, quando sai a decisão em medida cautelar, suspende a lei ou ato normativo, tá? Só que isso não pode ficar exatamente por um tempo significativo com essa lei suspensa sem exatamente caminhar para algo definitivo. Então, depois da decisão da medida cautelar que suspende a lei ou o ato normativo para não se ter incerteza, né, não se ter insegurança jurídica, tem que, no prazo de 180 dias, tá, ter o julgamento definitivo. Então, veja só, da decisão que concedeu a medida cautelar até a decisão definitiva da ação declaratória
de constitucionalidade, existe o prazo de 180 dias. Ou seja, se não ocorrer nesse prazo de 180 dias, se perde a eficácia, porém, o Supremo, ele admite que ocorra uma prorrogação por mais 180 dias. Então, regra, decisão da medida cautelar até a decisão definitiva, 180 dias, tá? Excepcionalmente, o Supremo entende que em determinados casos se pode conceder mais 180 dias de prazo até a decisão definitiva, quando ele achar que, na verdade, ainda não existem elementos suficientes, circunstâncias necessárias ainda para se decidir de forma definitiva, tá? Já falando em decisão definitiva, eu queria falar exatamente sobre os efeitos dessa decisão definitiva, tá? Os efeitos da decisão definitiva da ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos da ADI, da ação direta de constitucionalidade. Veja só. Então, veja, tem eficácia, né, vinculante, ou seja, vincula a todos os outros órgãos do poder público, tanto na administração quanto também do poder judiciário. A eficácia da decisão definitiva, ela é retroativa, certo? Ela é retroativa apenas com exceção da possibilidade do Supremo realizar a modulação dos efeitos. Então ele pode decidir qual vai ser o tempo de aplicabilidade, tá? da eficácia dela. Ok? E o efeito erga omnes, né? Então o efeito erga omnes, certo? Veja só, por que se tem os mesmos efeitos da ADIM? Justamente por ter o caráter dúplice, né? Ou seja, quando se declara constitucional, automaticamente se afasta a inconstitucionalidade. Se você julga improcedente e diz que não é constitucional, automaticamente você declara a inconstitucionalidade, ok? Vamos lá. Considerações finais aqui sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Temos aqui 6 pontos, né, 6 lembretes que vocês devem ter como referência aí para melhor compreensão da ação declaratória de constitucionalidade. Primeira, que foi que até falei agora há pouco, a eficácia é retroativa. Esta é a regra, ex tunc, tá? Retroage, ou seja, a ação declaratória constitucional, ela é retroativa, salvo a modulação dos efeitos temporais, tá? Veja só, para que se tenha a decisão definitiva, veja, definitiva da ação declaratória de constitucionalidade, é necessário que tenha o voto favorável, né? O voto de pelo menos 8 ministros. Veja, na medida cautelar eram 6, maioria absoluta. Nessa aqui, que é a decisão definitiva, precisa de no mínimo 8 ministros, artigo 22 da Lei 9868 de 99, tá? Outro ponto que é o terceiro ponto importante. A causa de pedir da ação declaratória de constitucionalidade, ela é aberta. O que significa causa de pedir aberta? Que, vamos supor, uma entidade sindical move uma ação pedindo a declaração de constitucionalidade e diz que o fundamento é este. O fundamento para que o Supremo declare a constitucionalidade. O Supremo pode declarar a constitucionalidade utilizando um outro fundamento, ou seja, ele não está associado, apegado ao fundamento trazido na petição inicial de qualquer um dos legitimados, do artigo 103 lá, certo? Veja, da ação
declaratória constitucional, não cabe ação rescisória, que é aquela ação processual, né, que se utiliza para rever uma decisão após 2 anos, né, com alguns requisitos presentes lá no CPC. Por quê? Porque justamente se trata de uma ação constitucional objetiva. Ora, não existe, na verdade, um interesse, né, um aspecto subjetivo, né? Então, se não tem um interesse subjetivo, tão somente para fins de consonância de lei e ato com a Constituição, não tem por que se rever uma decisão transitada em julgado pelo órgão que é responsável de maneira centralizada, exclusiva, que é o Supremo Tribunal Federal. Uma outra situação, da decisão da ação declaratória de constitucionalidade também não cabe recurso. Só tem uma exceção, que é exatamente com relação ao embargo declaratório, né? Que é exatamente para apontar uma omissão, né? Algo que tenha permanecido contraditório na decisão, que se precisa aclarar, tá? Então, só cabe a título de recurso em ação declaratória de constitucionalidade, embargo e declaração, que está no artigo 26 da Lei 9868 de 99, tá? Um outro ponto também importante da ação declaratória de constitucionalidade: não se admite desistência. Ora, se não tem um interesse subjetivo, o aspecto aqui é objetivo, é compatibilidade ou não de lei com a norma constitucional, né? Uma vez que você provocou o Supremo, não adianta você pedir desistência. O Supremo vai julgar a ação, até porque não vai servir só para aquele legitimado, serve para todos. Ele vai retirar uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança que se tenha sobre determinada lei ou ato normativo com uma regra da Constituição, com a norma da Constituição, tá? Ponto 5. Ponto 6, para finalizar a ação declaratória de constitucionalidade, tá? Veja, a decisão definitiva da ação declaratória de constitucionalidade, ela só produz efeitos, tá, da publicação da ata do julgamento dessa decisão, tá? Ou seja, só produz efeitos da publicação da ata do julgamento. Da publicação já produz. O que quer dizer? Antes mesmo do trânsito julgado, antes mesmo que venha a ter qualquer tipo de questionamento, publicou a ata da sessão do Supremo que declarou de maneira definitiva, a decisão definitiva, já pode surtir efeitos. E agora nós vamos partir para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Vamos lá.